Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler aqui os primeiros versículos desse capítulo. Lucas capítulo 22, gente, nós vamos ler aqui nos versículos... Vamos ler do 1 ao 6, tá? Lucas 22, do 1 ao 6 é um texto que fala sobre a traição de Judas. Judas trai Jesus e, claro, momentos antes aqui da crucificação de Jesus. O versículo 1 diz assim: Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Olha aí. E os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não tivesse presente. Bom, a gente está aqui já no momento próximo, onde Jesus vai ser traído, vai ser entregue, vai ser preso e depois vai ser crucificado. Mas depois ele também vai morrer e vai ressuscitar. A história termina com Jesus vencendo. E é interessante, gente, que o texto vai aqui narrando que eles estão próximos à Páscoa, que os sacerdotes, os mestres da lei, a elite religiosa da época, já estava planejando um meio de matar Jesus. Note que não era mais uma oposição teológica, não era uma oposição política, era algo visceral. Eles queriam tirar a vida de Jesus. Você tem diferenças com alguém? Você pode ter uma diferença simples, como por exemplo, olha, Thiago, eu torço para um time e meu irmão, meu amigo, meu pai torce para um outro time. Não tem problema nenhum nisso. Às vezes é até divertido, né? Um amigo ali fica ali tirando sarro do outro e fica aquela conversa sadia na maioria das vezes. Embora algumas pessoas, infelizmente, acabem fazendo besteira no contexto do futebol. Mas, na maioria das vezes, a coisa é sadia. Até ajuda a alimentar várias amizades, conexões. Você pode ter também uma diferença política com você e outra pessoa. Aí já é uma diferença que no Brasil tem se demonstrado, num contexto de paixão política, uma diferença que você tem que tomar um certo cuidado. Porque se você não tiver uma comunicação clara, uma linguagem assertiva, se você não tiver uma conexão para dialogar com a outra pessoa, a coisa pode descambar um pouco. Infelizmente, o Brasil chegou nesse nível, né? Você pode ter também divergências teológicas. Eu estava olhando esses dias, por exemplo, uma argumentação de um pastor de uma determinada denominação, falando sobre o tipo de batismo que é realizado lá. Para quem não sabe, essa é uma curiosidade, em algumas igrejas o batismo é feito por imersão, ou seja, a pessoa ela por inteira é mergulhada numa água e depois volta, simbolizando ali uma morte para o mundo e uma nova vida para Jesus. Em outras igrejas o batismo é feito por aspersão, você pega um pouco de água e joga sobre a cabeça da pessoa. E há uma discussão teológica sobre isso, né? Qual o tipo de batismo a gente deve realizar, sim ou não? Eu achei bastante sábio o pastor argumentando sobre o batismo por aspersão. Eu creio no batismo por imersão, mas o pastor ali, falando sobre o batismo por aspersão, tendo uma visão diferente da minha, mas no final ele falou algo que eu concordei. Eu estou com ele. Ele falou assim, olha, independente de ser por imersão, por aspersão, não adianta você se batizar e não ter uma transformação de vida. Aquilo ali é um símbolo que vai te levar para o céu, não é você ser mergulhado na água, é você ser tocado pelo Espírito Santo. Né? E de fato, existem várias diferenças teológicas, muitas delas, na qual você pode conviver tranquilamente com a pessoa, os dois vão para o mesmo céu, servem ao mesmo Deus, amam ao mesmo Jesus. Mas às vezes, tem algumas diferenças que vão para o nível tão carnal, tão profundo, que levam a gente a começar a matar a pessoa por dentro. Já, como assim matar a pessoa por dentro? A Bíblia fala assim, aquele que odeia o seu irmão é um homicida no seu coração. Sabia disso? Não, Thiago, eu nunca
levantei uma mão para poder matar ninguém. Claro, de acordo com a lei dos homens, você nunca o fez. Mas a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é um homicida no coração. Por que eu estou levantando essa lebre? Porque a elite religiosa, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, eles conheciam a palavra de Deus, a Torá, os profetas. Eles conheciam todos os escritos bíblicos, todos os mandamentos, melhor do que eu, do que você, do que a população da época. Mas isso, infelizmente, não guardou o coração deles. E note que eles, além de ter esse ódio no coração, ainda eram covardes. Porque queriam matar Jesus, mas não matavam com medo da população se inflamar contra eles. Então eles estavam pensando em política, eles estavam pensando em teologia, eles estavam pensando em posicionamento social, estavam pensando em tudo, menos em Deus. E dentro disso tudo, tinha um cara que estava muito próximo a Jesus. Um cara que andava com Jesus. Um cara que era um dos 12 discípulos mais íntimos de Jesus. Jesus tinha vários discípulos. Uma multidão seguia Jesus. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que em determinado momento, Jesus manda 70 desses discípulos irem pelas aldeias pregando, curando enfermos, expulsando os demônios. A gente não tem o nome desses 70. A gente fica aqui com os 12. Tem um outro nome que escapa à Bíblia, na tradição bíblica, ou na tradição da igreja também. Mas os 12 são os principais. São aqueles que, inclusive, aparecem num dos momentos mais íntimos de Jesus, que é a última ceia. O momento onde Judas, finalmente, ele toma a atitude ali de trair Jesus. Judas conhecia Jesus. Judas andava com Jesus. Judas curava enfermo com Jesus. Judas expulsava demônio com Jesus. Judas assistiu todas as pregações de Jesus e teve acesso a todos os ensinamentos íntimos de Jesus. Quando você vai, por exemplo, lá para o final do Evangelho de João, João vai dizer assim, ó, isso aqui é o que deu para caber nesse livro. Porque se fosse contar tudo que o mestre fez, tudo que ele falou, tudo que ele ensinou, não ia caber nos livros desse mundo. Então tem muita coisa que Jesus ensinou que não chegou a ser escrita, registrada para a gente. Mas que os discípulos que ali estavam com Jesus, né? Não tinha uma live no YouTube, não tinha uma live no Instagram, não tinha um Kindle, um livro de um e-book digital, não tinha um podcast. Eles estavam ali presencialmente recebendo aqueles ensinamentos, aquelas revelações, aquelas intimidades de Jesus. Mas uma coisa é você estar próximo de Jesus. Outra coisa é você estar conectado com Jesus. Essa é uma grande ministração que nós precisamos trazer para o nosso coração todos os dias. Será que eu estou próximo de Jesus? Ou será que eu estou conectado com Jesus? Porque dos 12 discípulos, por exemplo, todos os 12 estavam perto de Jesus, estavam próximos de Jesus, estavam colados em Jesus. Mas apenas 11 estavam conectados com Jesus. E Judas começa a perder essa conexão no coração dele. Sabe quando? Quando ele começa a se frustrar com as expectativas que ele tinha sobre Jesus. E aqui eu preciso que você tenha muito cuidado e abra o seu coração. Judas, segundo a boa teologia, segundo a tradição, segundo a história, tinha um coração revolucionário. Muito provavelmente, Judas fazia parte de um grupo chamado os Essênios. E esse grupo chamado os Essênios era um grupo que buscava limpar o povo de Israel da influência grega da época, da influência helenística da época. Eles eram, digamos assim, um pouco mais radicais, um pouco mais puritanos. E eles eram um pouco separatistas, por assim dizer. Eles, digamos, vamos colocar no português correto e mais fácil para você entender, eles pareciam mais crentes do que os outros. Mas não só pareciam, muitos deles, de fato, buscavam seguir a lei o mais exato que conseguiam. Muitos deles dedicavam toda a sua vida a Deus de verdade, com todo o seu coração. E provavelmente muitos deles foram pessoas exemplares. Mas Judas, que fazia parte desse grupo, que inclusive muitos deles se afastaram, né, dos centros para poder viver sem a contaminação helenística, a contaminação grega, Judas ele tinha uma historinha no seu coração, ele tinha uma narrativa no seu coração.
E a narrativa de Judas era muito influenciada por um período que é pouco falado na Bíblia protestante, por assim dizer, e é pouco falado nas igrejas, porque é um período que a Bíblia chama não, mas a gente chama de silêncio profético, né? Se você tem, eu estou sem uma Bíblia antiga aqui agora, mas se você pegar uma Bíblia antiga, as mais atuais nem sempre tem. Se você pegar uma Bíblia antiga, você vai ver que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento tem algumas páginas em branco. Algumas pessoas pensam que ali é para anotação. Tiago, aqui é para a gente anotar, né, o que a gente entendeu da Bíblia. Tá? Não. Aquelas páginas em branco representam um período de silêncio profético. O período entre o último profeta do Antigo Testamento até a vinda de Jesus. O Novo Testamento começa ali com os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, que já é a vinda de Jesus ao mundo em carne, sendo gerado ali no ventre de Maria. Então, esse período de silêncio profético, ele foi preenchido em Israel por um grupo chamado Macabeus. Na verdade, a história é muito maior do que isso, não dá para contar no devocional com detalhes hoje. Mas, basicamente, esse grupo de Macabeus, teve lá a revolta dos Macabeus, você vai ver que na Bíblia Católica tem lá alguns livros, 1º e 2º Macabeus. E essa teologia que foi fortalecida nessa época, antes de Jesus nascer, foi uma teologia baseada numa crença de que o Messias viria e libertaria politicamente o povo de Israel. Olha, quando o Messias vier, a crença da época era o seguinte: o Messias vier, ele vai se levantar contra Roma, ele vai se levantar contra quem nos oprime, ele vai nos libertar, ele vai reinar para sempre. Então, quando Jesus vem e ele começa a cumprir as profecias, ele começa a fazer milagres, ele começa a curar enfermos, ele começa a multiplicar comida, ele começa a ressuscitar os mortos, aquilo soa para os olhos de Judas como: achamos o Messias prometido. Ele é aquele que vai nos libertar do governo político de Roma. Ele é que vai libertar o povo de Israel. E basicamente a expectativa que Judas tinha, e que muitos outros discípulos tinham também, tá? Era a mesma expectativa que eu e você temos hoje. Então o que é que a gente crê hoje? Nós cremos pela Bíblia que Jesus voltará e instaurará um reino que será para sempre. Eu não creio que Jesus vai voltar e depois vai subir de novo, vai voltar e vai subir de novo e vai voltar. Não. Ele veio a primeira vez, eu creio que ele voltará a segunda vez. Tudo que eu penso, tudo que você pensa que Jesus restaurará nessa segunda vinda, os judeus pensavam que Jesus faria na primeira vinda. É por isso, dentre algumas outras coisas, que muitos judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Afinal de contas, se Jesus foi o Messias, por que ele não resolveu o problema geopolítico de Israel naquela época? Por que ele não libertou Israel do Império Romano? Por que ele não fez isso, entende? Então, quando Jesus vai operando alguns milagres, eu quero te trazer aqui a ótica de quem estava naquele tempo. Principalmente a ótica de um cara como Judas. Eu acredito que quando Judas viu Jesus multiplicar pães, ele deve ter pensado assim: rapaz, esse Messias é retado mesmo. Quando o exército estiver na guerra contra o Império Romano e faltar comida, ele vai multiplicar comida. A gente não vai passar fome, o exército vai estar sempre forte. Se você gosta de histórias de guerra, já estudou algumas delas, até algumas mais recentes mesmo, próximas de nós, não tão distantes, você vai perceber que vários exércitos foram dizimados não pelo exército inimigo, mas pela fome. A fome no campo de batalha. O exército vai ali avançando, daqui a pouco o suprimento acaba e muitos soldados morrem. Então, quando Judas vê Jesus multiplicando pão, nossa, o nosso exército nunca vai passar fome. Jesus vai multiplicar. Quando Judas vê Jesus curar enfermos, cura cego, cura paralíticos, Jesus curou uma série de enfermidades, Judas deve ter pensado o seguinte: olha, quando um soldado dos nossos for atingido no braço, na perna, ele vai curar esses soldados. Os nossos soldados não terão nenhum ferimento, porque Jesus, o Messias, ele vai restaurar todas as feridas. Quando Jesus ressuscitou mortos, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como a filha de Jairo,
Quando Jesus traz a pessoa da morte para a vida, Judas deve ter pensado o seguinte: uau, quando nós estivermos batalhando e finalmente os nossos soldados forem atingidos de modo fatal e morrerem, ele vai ressuscitar os nossos soldados. Rapaz, para pensar aqui, gente, é um contexto realmente fora do comum, não é verdade? Você está tendo um exército ali cheio de poderes sobrenaturais, que vai ser comandado pelo general. Tem até aquela música, o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Então Judas está super empolgado com essa historinha, essa narrativa que permeava a cabeça e o coração dele e de todos os judeus da época, inclusive muitos outros discípulos. Tiago, onde é que tem na Bíblia que os discípulos também pensavam isso? Se você for ver na ascensão de Jesus, em vários momentos dos evangelhos, na ascensão de Jesus, os discípulos falam assim: mestre, quando é que o Senhor vai voltar para restaurar o reino? Porque eles também tinham essa expectativa. Eles também tinham a expectativa de que a restauração aconteceria naquele tempo. Aí Jesus fala: não, eu vou subir, depois eu vou voltar. Então Judas ele vai ali desenvolvendo um pensamento de que Jesus está cumprindo a narrativa pessoal dele. Mas chega um determinado momento onde Jesus vai preparando os discípulos para a sua morte. Ele vai falando meio que em parábolas, né? Ele fala assim: olha, destruam esse templo, em 3 dias eu reconstruirei. Ele estava falando dele mesmo. Ele vai falando a convir que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens. Ele vai falando: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele vai falando cada vez mais abertamente, dizendo: é chegada a hora do Filho do Homem ser entregue. O Filho do Homem vai morrer. Assim. E de repente parece que Judas percebe que, poxa, Jesus não vai levantar a revolução. Jesus não vai libertar politicamente. Quando Jesus entra em Jerusalém, gente, na semana, né, que acontece todas essas coisas, inclusive falei com detalhes isso ontem lá no devocional especial de Páscoa, quando Jesus entra em Jerusalém com toda aquela pompa, aquela talvez é a cena mais parecida com a expectativa que os judeus tinham de levantar Jesus como rei dos judeus. Vai dar uma olhada lá no texto da multiplicação dos pães. A Bíblia fala que Jesus mandou os discípulos irem embora logo, porque as pessoas começaram a gritar: você é o rei dos judeus, você é o rei dos judeus. E Jesus queria proteger o coração dos discípulos contra aquilo. Ele não queria que aquilo inflamasse o coração dos discípulos. Quando Jesus entra em Jerusalém, no jumentinho, e as pessoas estão gritando: hosana nas alturas, hosana nas alturas. Gente, na verdade, o povo, ele não está celebrando dizendo assim: olha que homem maravilhoso em cima do jumentinho. Não, aquele grito é o seguinte: hosana, salva-nos, salva-nos, faça alguma coisa. É você chegar para Jesus e dizer assim: Jesus, faça alguma coisa, nos livre, nos liberte. Se você é o Messias mesmo, levante um exército, nós estamos contigo, nós precisamos do seu sinal, nós vamos lutar contra todo mundo. E de repente a coisa vai murchando, até que Judas percebe que na verdade Jesus não iria levantar revolução nenhuma. Qual foi a grande questão? É que a narrativa de Jesus não se encaixou na narrativa de Judas. E isso causou nele uma grande frustração. E, meus irmãos, esse é um ponto que nós precisamos meditar com muito carinho. Porque, na grande maioria das vezes, 99,9999, dízima periódica, sabe? Para não dizer 100%, para ser, né, humilde aqui, não dizer 100%. 99,9999%. Os planos de Deus não batem com os nossos. Na grande maioria das vezes, para não dizer todas as vezes, os planos de Deus não batem com os nossos. Pode ser que bata uma coisinha ou outra, entendeu? Talvez você diga assim: ó, Thiago, desde pequeno eu sempre soube que eu ia ser isso, já sentia no coração tal e tal coisa. Mas a jornada sempre traz muitos elementos que você não esperava. Sempre traz situações que você não esperava, até porque a gente não sabe do futuro. As coisas são desconhecidas para nós. E qual é o problema? É quando essa narrativa pessoal nossa, ela está entronizada no nosso coração, a ponto da gente rejeitar os planos de Deus. Quantas vezes
Eu vou te perguntar aqui, seja honesto, seja honesta consigo mesmo. Não precisa colocar nos comentários, não precisa colocar no chat. Para você, quantas vezes você já se viu frustrado e triste porque os planos de Deus não saíram de acordo com a sua expectativa? Porque os planos de Deus não saíram de acordo com o seu tempo. Porque os planos de Deus não saíram de acordo com a sua forma. Guarde o seu coração, porque esse momento é o momento de você estar mais próximo de trair Jesus. Inclusive, alguns teólogos bastante respeitados, eles vão dizer o seguinte, olha, quando Judas ele traz Jesus, a ideia de Judas, na verdade, era colocar Jesus contra a parede a fim de que ele levantasse uma revolução. Alguns teólogos dizem, Tiago, a Bíblia diz isso? Não, a Bíblia não diz. Isso aqui é teologia. Alguns teólogos vão mostrar com bastante argumento e não dá para falar tudo aqui no devocional agora. Mas tem várias linhas teológicas que vão nesse sentido, de que quando Judas trai Jesus, ele na verdade quer colocar Jesus contra a parede. Como assim, Tiago, contra a parede? Ele trai Jesus, porque, segundo essa teologia, tá, gente? Porque Jesus sendo traído e preso, ele finalmente seria obrigado a levantar uma revolução. Entende? Ele meio que cria um problema ali para Jesus finalmente se levantar, se rebelar e aí começar a grande revolução. Mas na verdade, gente, a Bíblia fala que Satanás entrou no coração de Judas. E quando Satanás entra no nosso coração, sabe quando é? Quando a gente, primeiro, se frustra com Deus, se chateia com Deus porque Deus não seguiu nossa vontade, e aí a gente não trata, sabe o quê? A raiz de amargura que entra no coração. Muito cuidado com a raiz de amargura, porque toda raiz, se ela não for arrancada, ela vai crescer. Se ela crescer, ela vai dar fruto. E às vezes, a gente encontra o nosso coração bloqueado para as coisas de Deus, porque não foi do nosso jeito. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu sei que Deus está falando com alguém. Às vezes, a gente bloqueia a nossa conexão com Deus. Mas, Tiago, eu vou para a igreja, eu oro, eu jejuo, faço campanha, eu estou aqui no devocional todo dia, eu estou lá na comunidade do discipulado, eu recebo suas anotações lá no grupo do WhatsApp todo dia, isso tudo. Eu estou buscando, eu estou clamando, eu estou me guardando, eu estou isso, eu estou aquilo. Você está próximo, mas você não está conectado. Uma coisa é estar próximo, outra coisa é estar conectado. Mas eu sou crente, desde pequeno ali, eu cumpro tudo que a Bíblia fala. Eu sempre dei aqui minha oferta, meu dízimo. Eu não levanto um ar contra ninguém, não faço mal a ninguém. Você está próximo, mas você não está conectado. A parábola do filho pródigo mostra o quê? Olha que loucura. O filho pródigo, ele pede a herança do pai, né? E naquele contexto era um desrespeito. E ele sai tocando terror. Festa, balada, loucura, luxúria. Aí ele perde tudo. Ele se encontra agora numa pocilga. Ele está no meio dos porcos, desejando comer a comida, o farelo dos porcos. Olha que loucura, gente. Aí, de repente, no meio do farelo dos porcos, ele pensa assim, ó, vou voltar para casa do meu pai. Se meu pai não me aceitar como filho, pelo menos eu trabalho lá como escravo e como uma comida melhor do que essa. O cara na pocilga, o cara na morada de porcos, ele se conectou com o pai. Aí ele volta, só vocês conhecem, né? Ele volta, aí o pai recebe ele com pompa, o pessoal, olha, mata um bezerro aí gigante, um boi, mata a fazenda inteira aí. Vamos fazer uma festa aqui, o menino voltou, tô alegre, tô feliz. Aí o irmão do filho pródigo fica olhando tudo aquilo, ao invés de olhar com alegria, ele pensa, rapaz, esse cara pediu a herança, desrespeitou meu pai, saiu, foi embora. Quando volta essa festa toda, esse cara envergonhou o nome do meu pai, da família e tal. Eu tô aqui, eu sou um bom filho, eu obedeço meu pai, eu bato minhas metas, eu cumpro minhas performances, eu faço tudo certo. E nunca teve um negocinho desse pra mim. Ao invés do cara se alegrar com a volta do irmão, ele ficou triste com o pai. Aí o que é que o pai fala pra ele? Meu filho, você sempre teve tudo. Você não precisa me pedir. Você sempre esteve aqui desfrutando de tudo. Mas sabe por quê? Ele sempre esteve ali e nunca desfrutou? Porque o coração dele estava próximo do pai, mas ele não estava conectado com o pai.
O irmão dele, isso aqui é muito forte, velho. O irmão dele, numa pocilga com porcos, e essa ideia de porcos não traz só a ideia de pobreza social necessariamente, mas o porco era um animal considerado imundo, né, para os judeus. Então até isso traz uma conotação negativa. O cara no meio dos porcos, o cara conseguiu se conectar com o pai. O irmão dele estava na casa do pai, estava perto do pai, mas não estava conectado com o pai. Pelo contrário, ele se frustrou com o pai. Sabe por quê? Porque o pai não cumpriu as expectativas dele. Porque o pai não deu a ele aquilo que ele achava que merecia. Ele olhou para a festa do irmão e falou, não, o que merecia isso aqui era eu. Eu que sou o bom filho. Eu que nunca desrespeitei meu pai. Eu que nunca fui embora. Eu que nunca falhei. Eu que nunca isso. Eu que merecia. Querido, eu conto ou você conta? Então, quando a raiz de amargura ela nasce no nosso coração e a gente não trata, esse é o momento mais próximo que você tem para virar Judas. Para você virar Judas, ó, é isso aqui, ó. Sabe o que aconteceu com Judas? Satanás entrou em Judas. Lucas capítulo 22, versículo 3. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Eu tinha até uma coisa para falar sobre possessão acerca desse versículo, mas o horário já está avançado, não vou permitir. Porém, eu quero citar um pontinho específico. Porque algumas pessoas acham que possessão é aquilo que você viu num programa de alguma igreja que transmitiu culto de libertação, sessão de descarrego, né? Acha que possessão é quando a pessoa revira os olhos, não sei o quê, mão para trás, ajoelha. Aí tá com o rosto todo transfigurado. Mas acha que aquilo é mentira? Não, isso é verdade. Eu já vi também. A coisa não é bonita, não. Mas nem toda possessão é isso, entendeu? Quando Satanás entrou em Judas, Judas não mudou a voz, não ficou, quem tá aí, quem tá aí? Não. Virou o olho, revirou, tá a mão para trás, começou a andar parecendo... Não. Judas simplesmente saiu e foi negociar Jesus. Foi trocar Jesus por outra coisa. Quando Satanás entra na nossa vida, você não vai ficar possesso, mudar a voz, revirar, cair amarrado, andar parecendo um serpente, não. Quando Satanás entra na sua vida, você troca Jesus por outra coisa. Acabou. E esse é o pior tipo de possessão que tem. Sabe por quê? Porque a outra, aparece logo um crente em algum lugar, surge um crente, brota um crente do chão, fala, você está repreendido em nome de Jesus. A pessoa expulsou, acabou. Mas e esse tipo de possessão aqui? Que parece que você está nas plenas faculdades, que parece que você está nas plenas condições, está falando, está negociando, está conversando, está fechando um contrato. Ei, você está trocando Jesus, cara. Cuidado com isso. E aí Judas, ele troca Jesus por dinheiro, ele negocia ali uma trama, uma traição, a história vocês conhecem, né? E depois que Judas traz Jesus, a Bíblia fala que ele se arrepende tanto que ele chega a tirar a própria vida. O fim de Judas não foi bom. O fim de Judas não foi legal. O grande perigo, e não digo que seja o grande perigo da Páscoa, porque essa mensagem ela é eterna, ela não está datada. Mas o grande perigo da nossa vida é nós perdermos o que Deus tem para nós só porque o que Deus tem para nós não corresponde às nossas expectativas. Pare para pensar. Eu sei que nem todo mundo faz isso quando eu peço. E não tem problema, cada um tem um jeito melhor de mastigar a palavra, enfim. Mas se você gosta de anotar, de colocar no papel, ou no celular, ou em algum lugar, pare para pensar. Faça uma lista. As coisas que você esperava de Deus, da sua forma, do seu tempo, do seu jeito, e o seu estado atual. Você vai listar tudo isso. De um lado, tudo que eu esperava. Como assim, Tiago? Você vai colocar assim, ó, Tiago, eu esperava que com X anos, eu ia estar aqui na faculdade, eu ia mudar de país, ia estar casado, estar com filho, estar com emprego, e pererê, parará, assim. Você coloca o seu estado atual. Aí depois você vai ver uma lista, uma lista com a outra. Você vai ver o contraste. Cuidado, porque talvez o seu olho bata em uma coisa que você vai identificar uma raiz de amargura. Você vai identificar assim, ó, algo que você está meio que chateada com Deus, porque não aconteceu do seu jeito. É aí que você tem que se quebrantar. É aí que você tem que orar, buscar, confessar, pedir a Deus arrependimento e misericórdia. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são melhores do que o nosso.
Se Jesus se levantasse como um guerreiro que iria libertar Israel naquele tempo, ele seria com certeza um grande líder militar, um grande estadista, um grande filósofo, um grande tudo. Mas ele não cumpriria o plano do Pai. Quando Jesus está no Getsemane orando, né? Jesus fala assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade antes da minha. E é interessante que algumas pessoas pensam assim, que quando Jesus falou assim, passa de mim esse cálice, está como se dissesse assim, olha, eu estou com medo da chicotada, da coroa de espinhos, do sofrimento. Não, não era isso, gente. Quando Jesus fala assim, passa de mim esse cálice que Jesus está dizendo é justamente que quando Jesus está na cruz, a Bíblia fala que ele se faz pecado por nós. E a Bíblia diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Deus é santo, Deus não toca em pecado, Deus não se mistura com pecado. Tanto é que no auge da cruz, Jesus crucificado, ele fala assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? O medo de Jesus não eram as chicotadas nas costas. O medo de Jesus não era a coroa de espinhos. O medo de Jesus não eram as esbofeteadas que ele levou, os cuspes. O medo de Jesus não era a vergonha pública que ele passou ali numa morte de cruz. Sabe qual era o receio de Jesus? Era ficar desconectado do Pai. E quando Jesus fica desconectado do Pai por um momento, porque ele está ali carregando o peso do pecado, ele está purificando o nosso pecado, tá bom? O mistério é esse. E quando Jesus fica ali desconectado do Pai, essa é a oração de Jesus. Se possível for, passa de mim esse cálice. Aí eu tenho um post que eu digo assim, ó, a maior, como é que eu digo mesmo, rapaz? Depois já tá um pouco antigo, vou postar de novo, velho. Assim, a oração mais importante da história recebeu um não como resposta. Meu Deus, a cabeça tá explodindo aqui. A oração mais importante da história recebeu um não como resposta. Jesus pede a Deus, olha, se possível, passa de mim esse cálice, Pai. Todavia, seja feita a tua vontade do que a minha. Tem duas vontades aqui, ó. Tem duas vontades aqui. A vontade de Jesus e a vontade do Pai. A vontade de Jesus e a vontade do Pai. Jesus argumenta para ele, explica para ele, pede a dele, mas fala assim, ó, todavia eu prefiro a sua. Porque Jesus sabia que a vontade do Pai era melhor. Mesmo que fosse mais dolorosa, mesmo que fosse mais sofrida, mesmo que causasse nele aquela angústia que levou ele a gritar na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Mesmo com tudo isso, ele sabia o plano do Pai era melhor. Jesus não se frustrou com a vontade de Deus. Jesus cumpriu a vontade de Deus. Mesmo que essa vontade, para ele, não fosse saborosa, não fosse prazerosa, não fosse uma coisa, olha, um carnaval aqui, um frevo, festa, alegria, não. Tristeza, dor, separação, angústia, solidão. Cuidado, para que a nossa narrativa e as nossas expectativas não nos roube da vontade de Deus. Você recebe essa palavra hoje? Eu quero orar com você para fechar esse devocional. Olha, essa palavra de hoje, Deus vai alcançar, né? Os que tem que ser alcançado. Que o Senhor Deus fale profundamente aos corações. Eu quero orar com você nesse momento para a gente fechar o nosso devocional. E antes de orar, quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever no nosso canal e a estar conosco, gente, de segunda a sexta, sem falta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E você está aqui, deixa um like nesse vídeo. Seu like é muito importante para essa mensagem chegar para mais pessoas ainda. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra, muito obrigado por Tua direção, Teu favor. Muito obrigado porque os Teus planos são melhores do que o nosso. Meu Deus, eu te peço para que, se há raiz de amargura em nosso coração, que o Senhor venha nos mostrar, nos fazer identificar, para que nós não sejamos um Judas, frustrado porque as coisas não saíram de acordo com a nossa narrativa, com a nossa expectativa. Senhor, cumpre sobre nós a Tua vontade. É a Tua e não a nossa que é boa. É a Tua e não a nossa que é agradável. É a Tua vontade e não a nossa que é perfeita. Senhor, eu quero te pedir que essa palavra seja um óleo, um bálsamo de cura a cada ouvido e coração que esteja recebendo ela.
e orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair daqui, esqueci de falar. No comentário fixado tem um link do nosso grupo de devocionais, onde eu te envio todos os dias o link do devocional 10 minutinhos antes e também as anotações do devocional. Isso te ajuda, tem ajudado muita gente a se manter constante diariamente aqui nos devocionais. Então, se você ainda não entrou no nosso grupo de WhatsApp, vem com a gente que vai ser um presente de Deus para a sua vida. Comunidade do Discipulado Bíblico, tem novidade chegando. Vem para cá estudar a palavra de Deus com profundidade. É lá na comunidade do Discipulado que a gente faz isso. E se você não entrou ainda, tá perdendo. Vem para cá porque muita gente tem sido abençoada por ela também. Tá bom, gente? Tamo junto sempre, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima.